Saudações alunos, eu sou o professor Alberto Veras e o tema da nossa aula de hoje abrange as chamadas atividades insalubres. A Constituição Federal determina que é direito dos trabalhadores o adicional de remuneração para as atividades insalubres. Nos termos do artigo 189 da CLT, serão consideradas atividades insalubres aquelas que exponham os empregados a agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. Atualmente, é o Ministério da Economia, através da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, que aprova o quadro indicativo de atividades e de operações insalubres. O Ministério também será o responsável pela adoção de normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, os meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes. Para fins de caracterização de atividade ou operações insalubres, devem ser aplicadas as disposições previstas na NR número 15, que disciplina especificamente essas atividades. Esta NR traz um conjunto de normas técnicas que definem os limites de tolerância para a exposição dos trabalhadores aos determinados riscos presentes no ambiente de trabalho. Afinal, em certas situações, é impossível reduzir a zero a presença dos riscos. Podemos citar, por exemplo, os ruídos em ambientes de produção que contenham máquinas ou equipamentos. Esses riscos podem ser controlados, porém, pode ser impossível eliminá-los totalmente no ambiente de trabalho. Daí a necessidade de estabelecer valores quantitativos relativos aos danos causados à saúde do trabalhador. Dessa forma, existem limites de tolerância e ambientes que possuam níveis acima de tais limites são considerados insalubres, com potencial de causar danos à saúde dos trabalhadores de forma temporária ou permanente. Superado o limite de tolerância, passa a ser devido, em graus diferenciados, o pagamento do adicional de insalubridade, independentemente de o serviço ser prestado de modo intermitente. Na NR 15, prevê o pagamento do adicional de insalubridade quando o empregado está exposto a agentes físicos, químicos e biológicos. São exemplos de tais agentes o ruído, vibrações, o frio, a umidade e o calor. Os agentes químicos abarcam substâncias químicas e poeiras minerais devidamente identificadas no anexo da NR 15. Já os agentes biológicos são encontrados em atividades relacionadas a hospitais, laboratórios, lixo urbano, resíduos de animais deteriorados e afins. E atenção, se não estiverem previstos nas normas regulamentares, os agentes, por mais nocivos que pareçam ser, não produzirão o direito ao recebimento do adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade tem natureza salarial, eis que decorre do labor prestado em condições insalubres e é calculado de acordo com o seu grau, tendo como base o salário mínimo. Dependendo do grau, os percentuais são os seguintes: no grau mínimo, 10%, no grau médio, 20% e no grau máximo, 40%. E esses percentuais variam de acordo com os agentes insalubres previstos na NR número 15. Como qualquer complemento salarial, o adicional de insalubridade desaparecerá na medida em que desapareça o seu fato gerador. A atenuação da insalubridade também dá causa à reclassificação da nocividade e de redefinição do percentual. E fique atento, o simples fornecimento do equipamento de proteção individual não promove a eliminação do direito à percepção ao adicional de insalubridade. Deve haver um laudo pericial que constate a sua efetividade e o seu uso. A convenção e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei, quando dispuserem sobre enquadramento do grau de insalubridade e prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes. Por fim, queremos destacar a questão da empregada gestante e a insalubridade. Atualmente, por força da ADIM número 5.938, foi suspensa a aplicação das normas trazidas pela reforma trabalhista que permitiam a possibilidade de trabalhadoras grávidas e lactantes desempenharem atividades insalubres em algumas hipóteses. Para o STF, o regramento violava a proteção constitucional à maternidade e à criança, que representava um retrocesso social. Dessa forma,
Temos que, sem prejuízo de sua remuneração, que inclui o valor do adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de atividades insalubres em grau máximo, médio ou mínimo durante a gestação e de atividades insalubres em qualquer grau durante a lactação. Cabe à empresa pagar o adicional de insalubridade à gestante ou à lactante, efetivando-se a compensação. Quando não for possível que a gestante ou lactante afastada exerça suas atividades em local salubre, será considerada como gravidez de risco e ensejará a percepção de salário maternidade durante todo o período de afastamento. E concluímos aqui essa breve análise acerca das atividades insalubres. Não deixe de consultar o seu material didático disponibilizado em sua área do aluno. Lá você vai encontrar maiores detalhes sobre os temas aqui abordados. Mantenha o foco em seus esforços, revise o conteúdo com frequência. Quanto mais você revisa, mais facilmente fixa as informações. Até o nosso próximo encontro e bons estudos!